E estamos hoje aqui num vídeo super especial também, né, Gabriel? Porque nós estamos fazendo essa gravação diretamente do Universo TOTUS. É universo mesmo, né? O André Noel, que costuma estar sempre lá com a gente, né? O apresentador oficial da Arena Dev, ele falou que o universo está em expansão. E, de fato, é o que está acontecendo aqui no Universo TOTUS. E esse universo nos proporcionou, assim, encontros maravilhosos. Nós revemos amigos que já tínhamos visto no ano passado, mas tivemos o prazer de ver amigos que nós já não víamos e nem conhecíamos pessoalmente. Então a gente resolveu trazer um conteúdo muito bom, particularmente. Foi justamente o que nós exploramos fazendo uma palestra incrível lá na Arena Dev, né? E o Universo TOTUS dobrou de tamanho esse ano. A gente ficava com aquele friozinho na barriga, com 5.000 pessoas aqui dentro do evento, dobrou agora 10.000. Ou seja, é um eventaço realmente. Se você ainda não conhece, você pode acessar aí as redes da TOTUS para ver o evento, mas a gente tem vídeos também das edições passadas, né? E esse ano na Arena Dev, eu acho que esse que é o ponto, né? Nesse vídeo, a gente foi convidado para falar sobre programação pós-IA. E aí, pensamos bastante, e a gente fala sobre isso aqui no Código Fonte TV, e eu assim, poxa, vamos conversar sobre isso e trazer tópicos interessantes para fazer as pessoas pensarem de como tudo está mudando, tudo está evoluindo muito rápido. Só que a gente não quer ficar só a gente opinando, não. A gente quer saber a opinião de outras pessoas também. E por isso nós trouxemos duas mulheres maravilhosas que nós admiramos aqui e seguimos há muito tempo para conseguir bater esse papo aqui com a gente. Então vou deixar que elas se apresentem. Olá pessoal, Gi Space Coding por aqui, invadindo esse canal maravilhoso para trocar ideias sobre inteligência artificial. Olá pessoal, eu sou a Loiane Groner e é uma honra estar aqui com vocês. Já viu que o papo vai ser de altíssimo nível, né? Tá preparado, né? Então pega aquele cafezinho aqui e fica com a gente nesse episódio que tá pra lá de especial aqui no Código Fonte. Então, pessoal, todo mundo vivenciou esse boom que aconteceu lá em 2020 por conta da pandemia, da expansão do mercado, né, de tecnologia. A gente já percebe essa expansão há algum tempo, porque não só no Brasil, mas em muitos lugares também, a demanda por profissionais de tecnologia sempre foi alta e sempre faltou demanda. Só que nesse período de tempo, realmente parece que expandiu demais e muita gente foi também para essa área estudar. Então, o incentivo para aprender a programar, que na minha visão tem que ser para qualquer pessoa, dá para aprender a programar criança também, né? Foi muito alta e aí fica aquela sensação de, poxa, não tem espaço para todo mundo e agora, nesse momento, tá existindo uma retração também nessa demanda de mercado. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse momento agora que a gente está vivendo no mercado, sejam para quem já atua ou para quem é júnior, né? E como isso pode acontecer no futuro também, né? Como é que isso vai desenrolar? Eu tenho uma visão otimista, que é a minha visão de quando eu entrei na tecnologia 10 anos atrás, que ela não estava quente, que não existiam empresas de tecnologia contratando, que é a visão, quando a gente gosta de uma área, a gente é apaixonado por ela, a gente tem que insistir e investir. Exatamente. Que vai virar a carreira, tu vai encontrar a tua área de atuação, tu vai encontrar algo que tu é bom e que tu vai construir uma carreira de sucesso com isso. Então, eu entrei na tecnologia em um momento frio e isso me trouxe até aqui e eu sou muito realizada com isso. E a visão mais pessimista é de que a gente precisa ir um pouquinho além no conhecimento para conseguir ingressar, não é mais aquela facilidade de eu só sei a lógica de programação e eu consigo um emprego, mas eu acredito que a área continua em expansão, a tecnologia continua em expansão, né? Porque a gente consegue ver que, poxa, é só observar ontem o que a gente tinha de tecnologia e como ela continua se expandindo e quantas áreas ainda não tem tecnologia e quanta tecnologia é possível ser criada e é necessária ser criada para que a gente continue aí a carreira de evolução tecnológica. Então, eu acho que a área tende a expandir, dessa vez com o pezinho um pouquinho mais no chão, não como aquele boom, assim, entra todo mundo, mas eu acho que continua em expansão, eu continuo incentivando as pessoas a aprenderem programação. Pois é, eu vejo que tem pessoas que reclamam, né? O mercado tá muito difícil. Gente, mas tá difícil para qualquer pessoa em qualquer carreira. Então eu fico imaginando alguém que queira trabalhar lá como cirurgião, imagina a dificuldade que é para ele chegar nesse posto, né? Então nós tivemos uma distorção ali, onde tudo ficou muito mais fácil. As pessoas bastavam ali, talvez, querer entrar na profissão que as empresas absorviam e treinavam. E isso é o que hoje não está mais acontecendo. As pessoas estão buscando quem já tem ali um conhecimento mais solidificado, né? Loiane. A gente sempre passa por uma evolução. Estou aí também quase 2 décadas e o que eu fazia no início da minha carreira já não é mais o que eu faço hoje, né? A forma que eu codifico, comecei lá com Java,
scriptlets, JSPs, né, o Java gerando o front-end. Hoje em dia a gente já tem um pouquinho mais a separação, né, você gera as suas APIs, tem a parte de front-end, tem a parte de infra, depois a gente faz aquele shift left, volta tudo pra gente, a gente é responsável por infraestrutura, segurança, desenvolvimento, né, surgiu o tal do full stack também. Então a gente está sempre se adaptando para o que o mercado precisa. Com a questão da IA, acho que vai ser bem parecido também, é uma questão de adaptação, né? Mas o que aconteceu, principalmente ali em 2020, né? Todo mundo fica em casa, teve a necessidade de digitalizar as plataformas, né? Para que todo mundo tivesse acesso, não ter que ir lá fazer as coisas pessoalmente. Então teve aquela demanda de mais profissionais. Só que agora a gente está voltando que uma normalização do mercado, né? O pessoal está voltando aos poucos também para o escritório, ainda tem as vagas remotas, mas a gente está ainda naquele espaço de voltando à normalidade, que a gente conhecia como normal antes, né? A gente vai continuar evoluindo, né? E ao longo dos anos, a gente vê aí as modas, as ondas, ou os hypes, né? A gente passou desenvolvimento móvel, né? Quando eu comecei a minha carreira, ou quando eu era adolescente, jovem, não tinha celular. Hoje todo mundo tem um computador no bolso, basicamente. A gente viu a questão blockchain que veio e voltou. Hoje são os casos de uso real também. E agora a gente está na IA. O que vem depois da IA, o que vai acontecer, a gente não sabe, mas é sempre uma questão de evolução e adaptação para a gente seguir aí o que o mercado realmente precisa. E a Gi falou uma coisa que eu acho que pega, né? Tem que gostar de estudar, tem que gostar desse mundo, porque realmente teve a era da utilização de nuvem, que também foi uma mudança drástica também. E então a afinidade com a área, acho que é essencial. Por mais que a gente incentiva mesmo todo mundo a aprender programação, mas não necessariamente para virar desenvolvedor. Porque eu acho que isso ajuda a expandir a mente, né? Você resolver outros tipos de problemas. Mas quando a pessoa encontra a afinidade e fala assim, putz, é isso que eu quero fazer. E eu duvido, assim, a gente sempre pergunta quando alguém vem falar com a gente, eu assisto o conteúdo de vocês, eu migrei de carreira, e a gente pergunta, mas você está gostando? Eu falei, estou adorando. Ou seja, a afinidade, encontrou ali a afinidade, assim, então tá bom. Então a gente sabe que é uma pessoa que vai estudar, vai passar ali aquele desconforto, né, para conseguir evoluir, mas ela tem a afinidade com a área e ela sabe que é isso que ela quer fazer, né? Uma coisa interessante, acho que principalmente para quem é estudante universitário, a pessoa fala, nossa, tem muita coisa para estudar, tem cálculo, tem programação, tem que aprender um monte de coisa. Será que depois, quando eu virar profissional, né, eu estou no mercado de trabalho, não vou ter que mais estudar? Tipo, você vai acabar estudando mais ainda, né? Eu gosto sempre de falar, escolheu tecnologia como carreira, você vai ser eterno estudante. E eu ouso dizer que todas as áreas são assim, mas que talvez por eu estar por fora delas, eu não perceba a imensidão como eu percebo a imensidão da tecnologia. Mas me parece que quanto mais eu estudo tecnologia, mais ignorante eu me sinto em relação à tecnologia. Então é esse constante mergulhar e aprender, e é por isso que eu não tenho medo da inovação, porque eu sei que eu sei um pouquinho e que existe um universo e que esse universo está sempre em expansão. Verdade, e realmente, né, nós conversando com pessoas que são sêniors também, falou, principalmente agora, IA tá chegando, parece que eu virei júnior de novo, né, a gente realmente tá tendo que aprender o tempo todo, e eu acho que é ruim quem não tem essa sensação, quem acha que já sabe tudo, porque quando você acha que sabe tudo, você não aprende mais nada, e aí também tá fadado ao fracasso, por isso que é importante a gente manter a humildade e conseguir entender de cara, tem muita coisa que eu não sei mesmo, né? Muitas. Tem muito desenvolvedor que já tem muita experiência e tem que ter essa humildade de falar, poxa, eu estou estudando, e eu já conversei com vários que falam, pô, estou estudando tanto agora por conta dessas mudanças que eu estou me sentindo júnior, realmente. E eu acho que essa é um pouco da sensação, mas para quem estuda e sabe que, no fim das contas, tudo é engenharia de software, tudo, no fim das contas, é a base que a gente estuda, e sabe da importância disso, vai conseguir navegar nessas mudanças tranquilamente. Eu vou entrar num outro ponto mais específico, então, sobre o uso da inteligência artificial. No nosso podcast, toda semana a gente fala sobre notícias dos mais variados. A gente fala de negócios, de inteligência artificial, de atualizações, de linguagem, etc. Mas a gente também sempre tem notícia sobre segurança. Acho que é um ponto que sempre foi importante. E agora, com inteligência artificial, se você fuçar aí na internet, você vai ver toda semana a gente está vendo o uso da inteligência artificial e algum problema, algum vazamento, algum problema de segurança em relação à geração de código também. E eu queria saber de vocês, como é que vocês veem, por exemplo, essa onda de vibe coding, segurança e até que ponto as ferramentas vão estar maduras o suficiente
para conseguir corrigir esses problemas também. Eu acho que a minha palestra, eu desenterro ali Clean Code em 2025, na palestra da TOTUS, justamente porque eu quero recuperar os conceitos, os fundamentos, a teoria, porque eu sinto que quando eu entrei, existia aquele over-engineer, estava em alta, porque saíram todas as literaturas 10 anos atrás, e 10 anos atrás a galera estava esgotada, porque não conseguiam avançar, porque a complexidade com questões de segurança, arquitetura era tão grande, que estava engessando o nascimento de novas aplicações. Então eu entro no mercado no momento que está todo mundo de saco cheio do Clean Code e dos design patterns e tudo mais. E agora eu vejo que o futuro está repetindo o passado. O under-engineer tomou conta de novo, com as IAs ele amplificou, cada vez menos temos uma arquitetura de software bem definida, desenvolvedores com conhecimentos de fundamentos da programação e aplicações estão nascendo sem segurança. Então eu acho que a gente precisa novamente fazer aquele movimento dos anos 2000, de trazer os fundamentos, reforçar os fundamentos e tentar aliar o uso da IA com esses fundamentos, com a revisão humana de bons profissionais, porque senão a gente não tem aplicações maduras para ir para a produção, porque nós também temos ao mesmo tempo IAs que ajudam hackers, que ajudam pessoas leigas a atacarem esses sistemas. Então eu acho que mais do que nunca é necessário fundamentos. Excelente. Na verdade, eu acho que o software evoluiu tanto justamente por conta dessa base, de ter evoluído a arquitetura. Então, não faz sentido a gente perder isso agora. Realmente vai voltar tudo. Não tem sentido mesmo, né? Não é voltar no sentido de, então vamos voltar a fazer então projetos de software usando waterfall. Não, também não é isso, né? Não. Mas a gente evoluiu até aqui muito por conta da agilidade, dos padrões bem definidos, porque, poxa, tem um monte de gente que já fez muita coisa errada e pensou em como corrigir esses problemas. Então, a gente tem que dar mérito a essas pessoas de que, se a gente está aqui hoje, vivendo esse mundo todo tecnológico, parte das contribuições deles foram essenciais. E esquecer tudo isso, obviamente eu não estou falando realmente, então você não incentiva as pessoas a não usar a Vibe Code ou usar essas ferramentas de IA, não tem nada a ver. Acho que tem que usar mesmo. Só que elas têm que ter noção de que, olha, eu posso usar aqui e gerar algo inseguro. E eu não tenho capacidade para corrigir isso. Se a pessoa não tiver noção disso, achar que está programando igual um profissional, ou achar que pode montar um negócio em torno disso e sem ter nenhuma visão técnica, zero de visão técnica, eu acho que esse é o grande problema, né? Eu acho que talvez a falta de dimensão do que é ser um profissional de tecnologia seja o problema. Porque, legal, não é um aplicativo, não é porque ele funciona, que ele tem todas essas camadas que tu trouxestes, né? De segurança, de proteção dos dados. Mas isso é uma coisa que em que momento a gente vê? É na graduação? É em um curso? Fica essa questão, o que é ser um profissional de tecnologia? Que momentos que a gente traz essas discussões, sabe? Essa é uma questão bem interessante, até comentando antes também da gente começar aqui a gravação, principalmente com o uso dessas ferramentas, opinião pessoal, né? Não é verdade absoluta do universo, é apenas minha opinião, vocês podem discordar de qualquer forma. Mas o código que é gerado hoje por essas ferramentas não é um código que está pronto para produção. A gente pode entrar em outras questões aí também mais delicadas de como que essas ferramentas estão sendo treinadas, né? Se é código utilizado por empresa, se é código aberto que está disponível, por exemplo, em repositórios públicos do GitHub. E se a gente for bem honesto com a gente mesmo, a maioria dos códigos que a gente vê por aí são ótimos para você começar, para você aprender, mas não são códigos que você pode simplesmente copiar, colar e colocar em produção. A parte de segurança é uma coisa que é extremamente preocupante, porque na minha carreira mesmo, se alguém chegar a falar, me indica um livro para aprender sobre segurança hoje, de como construir um front-end seguro, uma API segura, simplesmente não tem. Inclusive, é uma ótima dica para quem quiser escrever um livro sobre isso. Eu com certeza irei ler se você escrever sobre isso. Mas são coisas que você aprende durante a sua carreira com experiência. Às vezes eu estou fazendo code review com o time, eu falo, mas essa validação, a gente não está validando isso. Isso daqui também precisa colocar. O pessoal pergunta, como é que você sabe? Porque eu já escrevi software que estava falhando, teve falha de segurança, recebi um relatório falando, é assim que testaram, falhava e é assim que era a recomendação para se acertar. Então, a gente vai aprendendo aí com o tempo. E esse conhecimento não está disponível para essas ferramentas ainda. Então, volta um pouquinho para aquilo lá, né? A gente precisa cada vez mais saber da base mesmo, saber dos conceitos para utilizar essas ferramentas como produtividade e
no final do dia, de novo, o código é seu. Você apenas está ajudando para gerar o código mais rápido, só que o código é seu no final do dia. Então, o commit é seu ali, é o seu nome no commit. Você será o responsabilizado, viu? Não tem jeito, o CPF é seu, não é da IA. Então, no momento da demissão, sobra para você, se tiver colocado aquele código lá que tá capenga em produção, né? Exatamente. Aí, emendando nisso tudo, vem uma pergunta que a gente já fez. Nós fizemos ontem na Arena e poucas pessoas levantaram as mãos, viu? Vocês ainda utilizam Stack Overflow? Ainda usa? Ih, viu? Olha. Eu levantei a mão. Só que eu achei muito interessante ontem as respostas também. E a questão da reinvenção, né? Que o Gabriel até falou, né? Foi uma oportunidade perdida, porque eles estavam com a faca e o queijo na mão, tinha todo o conteúdo ali. Mas eu acho que tá tendo uma reformatação. E eu vou explicar o porquê que eu ainda uso. O público eu não uso mais, porque as ferramentas, o Copilot da vida ali, já tem aquela informação. Mas o Stack Overflow que está sendo levado para dentro das empresas. Então, ainda faço bastante uso, porque você chega numa empresa, você não sabe como que eu peço acesso a alguma coisa, ou como que eu faço gerenciamento de senhas, segredos, o que eles estão utilizando, ou como que eu crio um projeto Java do zero, como que eu crio o pipeline ali utilizando os padrões da empresa. Então, acaba utilizando muito ainda isso, que aí, no caso, é mais privado, né? É o produto do Stack Overflow, feito deploy ali dentro da infra da empresa, mas só assim. Entendi. Fundamental esse uso para mim. Dito isso, eu também uso, mas só que a gente utiliza outras wikis, né? Porque é fundamental um treinamento interno. E eu tenho visto as empresas que eu tenho feito onboarding recentemente estão utilizando IA para substituir essa documentação interna. Eles estão treinando IA e eu pergunto, como eu puxo uma branch, qual é o fluxo do pipeline? E a IA já me retorna, então, Stack Overflow, cuidado. Pois é, a próxima pergunta que eu faria era justamente com relação a isso. Vocês, profissionalmente, já estão usando a IA no dia a dia? Quase todos os dias. Eu também, quase todos os dias. Eu vou dizer que todos os dias mesmo, porque ela é meu braço direito, seja em automações diárias, seja para buscar conteúdo, seja para code review que a gente utiliza na empresa para revisar o código, seja para buscar ideias. E eu uso ela de todas as formas, não só dentro da tecnologia, mas também para o processo criativo. Depois que eu descobri o ChatGPT para me ajudar com exemplos para explicar programação, parece que expande mais o meu repertório criativo, assim, para fazer analogias. Então, virou meu braço direito em poucos anos, assim. Pois é, e a gente vê todo mundo em todas as áreas, né? Eu até acho que já estava contando para alguns de vocês a história. Minha irmã trabalha numa área completamente diferente. Ela é da área de enfermagem, trabalha com curativos especiais para doenças de peles especiais e tudo mais. E ela trabalha na área de marketing. E ela falou o quanto a IA facilitou o trabalho dela. Então, você vê, a gente sempre olha ali por um lado muito técnico, né? Do como implementar, do como funciona. E ela já tem aquela visão mais usuário mesmo. E ela falou, poxa, eu tinha que ler, às vezes, todos aqueles documentos técnicos, o estudo, páginas e páginas de estudo em inglês, com termos técnicos. Hoje em dia, você joga ali, pede uma tradução e um resumo. E, rapidamente, ela consegue ali uma produtividade absurda por conta desse tipo de ferramenta. Na área jurídica também, tu imagina a quantidade de advogados aí precisam revisar aqueles processos que não terminam nunca, né? Uma vez digitalizado, aquilo vira um PDF, a pessoa joga ali numa plataforma, faz um chat perguntando alguma coisa ou incrementando alguma coisa, ou seja, para esse tipo de coisa assim, realmente aumenta muito a produtividade, assim como nós também para desenvolver software. Mas isso não deixa que as pessoas tenham que perder a capacidade de colocar um botãozinho lá e você faz uma cláusula para mim aqui num contrato tal, ou simplesmente deixa aquilo sem uma revisão, né? Eu acho que esse é o grande ponto. A partir daí também que começam os problemas de segurança, inclusive, né? Em todas as áreas. Eu adoro observar como pessoas que não são de tecnologia utilizam a IA. E para elas é uma verdade absoluta que está sendo entregue ali. Isso me choca muito. Eu vejo pessoas usando o ChatGPT como psicólogo para fazer terapia ou como médico para pegar uma indicação de medicamento. E eu acho que a gente tem que disseminar mais a imprecisão das informações que o ChatGPT utiliza. Me preocupa muito. Na verdade, acho que a gente consegue ver muito mais esse tipo de alucinação. Pra gente é um termo que já é muito conhecido e que a gente consegue entender o porquê que ele acontece.
para as outras pessoas talvez não. Então vira a principal fonte de conhecimento, né? Exato. Uma coisa que eu estava comentando esses dias, que a gente precisa tomar cuidado também, né? Principalmente para as coisas do dia a dia. Você vai escrever um e-mail, às vezes a IA vai lá revisar e vai te dar um texto melhor. Só que é uma coisa que você precisa também tomar cuidado, porque tira muito da personalização. Hoje em dia, quando você vai ler um e-mail, tá todo mundo escrevendo da mesma forma. Então, você consegue perceber, esse é um e-mail que claramente foi escrito por uma IA e não tem aquele toque pessoal. Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso Daqui a também. pouco Estão perdendo a mão, né? Daqui a Exatamente. pouco o diferencial vai ser feito por humanos, vai estar assim, né? Eu acho que Inclusive, tem uma estatística, que eu não lembro exatamente o número, mas de que a quantidade de textos criados no LinkedIn hoje, as publicações com textões, aumentou absurdamente depois da disseminação desse tipo de ferramenta. colocaram aquele botãozinho no canto assim. Pronto, então, assim, realmente você vê, as pessoas estão utilizando somente a IA para gerar qualquer tipo de texto. E aí a gente vai entrar em várias outras searas, né? A partir de qual momento a gente simplesmente não vai mais ter nada original, né? Exatamente. E a nossa interação, né, ela vai ficando sintética também, porque eu não vou ler o textão gigante gerado por IA, porque eu vou passar uma IA para pegar o resumo para mim e basear a minha opinião no resumo da IA, e aí isso vai criando uma cascata bem problemática, mas que a gente vai ter que observar o resultado disso daqui a uns anos. Pois é, e a gente pode puxar até isso, porque a gente estava conversando antes, né? Quando a gente tinha lá um erro no código e a gente ia no Stack Overflow para procurar, dificilmente você tinha a resposta precisa, exata no primeiro momento. Você ficava entrando em vários tópicos. Invariavelmente você aprendia alguma coisa extra que você não estava procurando. E esse tipo de conhecimento agora também morreu, porque você coloca lá na IA, ela te responde, pode até não ser precisamente certo, mas já te responde algo muito enxugadinho ali para o que você precisa, né? E aí você deixa de realmente aprender durante a consulta. Tem né? duas coisas. Você, tem que ganhar produtividade, tem que usar as ferramentas, isso aí a gente incentiva até, mas você não pode ter a preguiça de não querer entender o que está sendo feito. Aí eu faço um paralelo com um livro lá de 2011, que é o The Shallows. Se ele relançasse hoje, seria exatamente o que a gente está vivenciando. Porque quando surgiu a internet, e esse livro fala disso, e fala de rede social também, mostra, por exemplo, que as pessoas, até o cérebro mesmo, fica mais preguiçoso para aprender quando você tinha lá a internet. Então, a ideia no início era, o livro fala muito sobre isso, como a internet tem tudo, todo mundo vai ser super inteligente. Esse que era o primeiro momento. Todo mundo vai ter acesso a tudo. Então, antes o que estava numa determinada biblioteca de uma cidade no país, agora eu tenho acesso aqui do outro lado do mundo. Mas, de fato, o que aconteceu foi meio que ao contrário, né? Já que eu tenho acesso... Eu não preciso buscar. Quando eu quiser saber, eu vou lá e encontro, né? E aí essa coisa, a gente com rede social fica restrito a microaprendizado, que também não é ruim também, mas a pessoa acha que eu vou tentar entender de um assunto, ela pega um videozinho, uma coisa curtinha, já entendi, já vi o que eu quero e vai para lá. E nunca se aprofunda em nada. Então o livro tem esse nome, não é à toa, né? E é um livro mais antigo, mas hoje, com inteligência artificial, e até a galera que está usando o ChatGPT, por exemplo, como Google, e o pessoal busca igual usa Google, isso é uma problemática também, né? Porque não sabe avaliar os resultados, né? Então, esse livro, cara, se vocês não conhecem, tem que ler para conseguir entender realmente o que está acontecendo, né? O pensamento crítico, ele é atemporal. Exatamente. Antigamente, a gente também tinha fontes de livros que eram totalmente duvidosas. Eu lembro que, quando eu era criança, a gente tinha Enciclopédia Barça. E eu lembro de ler uns absurdos, que eu já tinha aprendido outra coisa na escola, e eu tinha o senso crítico de comparar as literaturas. E quando eu tive acesso à internet, a mesma coisa. Eu tinha senso crítico de não acreditar na internet. E hoje eu tenho senso crítico de não acreditar no ChatGPT, e tenho senso crítico de não acreditar no Stack Overflow, e estar sempre questionando o porquê, como, de onde vem, comparar literaturas. Eu acho que o senso crítico, ele é atemporal, ele precisa ser. Você acha também que a gente está nesse momento meio superficial com o uso da inteligência artificial? Como é que você enxerga isso? É um ponto delicado. Né? Tem várias pesquisas, algumas pessoas já estão falando, inclusive a gente estava conversando sobre isso hoje, um pouco mais cedo, vai ter um boom agora de código gerado por inteligência artificial, né? Tanto como utilizando ferramentas de produtividade, mas agora a gente também tem as ferramentas em modo agente, onde elas já conseguem, por exemplo, completar tarefas simples, né? Vou consertar um bug, mas coisas bem simples ainda, e já gera o pull request para você no GitHub, e você já só faz o review, né, e faz o merge. A gente tem que tomar cuidado de não entender aquilo que está sendo feito. Eu acho que cada vez mais
principalmente o diferencial do profissional, principalmente para a gente que trabalha de tecnologia, é saber a base e entender aquilo que a ferramenta está gerando para a gente. Então, cada vez mais o conhecimento vai ser importante. E é o que vai diferenciar das pessoas que apenas sabem replicar e das pessoas que estão entendendo aquilo que elas estão fazendo. Que hoje também já é o caso, né? Mas hoje a gente consegue passar um pouquinho mais... Como é que é? É o fake it until you make it, né? Quem só replica ainda sobrevive. Exatamente, você consegue sobreviver, mas as pessoas que realmente entendem do negócio, né, do que estão fazendo, acabam se destacando. Eu acho que no futuro isso vai ficar ainda mais evidente e é o que vai acabar diferenciando os profissionais de eu sei digitar um prompt básico e gerar o código, aceitar e colocar o meu nome lá no commit, de eu sei o que ela gerou, sei o que gerou para mim não é o suficiente, vou aceitar, vou melhorar e aí sim o meu trabalho está feito. Vocês, de pensando um pouquinho no futuro. Gente, futurologia total. A gente pode aqui falar qualquer coisa agora nesse momento. O que você imagina que vai se tornar esse mundo com inteligência artificial? Vão dominar o mundo? Teremos robôs fazendo tudo? O universo TOTOS vai acabar porque só vai sobrar área de negócios, a arena vai explodir, não vai mais existir? Bom, eu tenho esse lado distópico, assim, de sim, nossa, ideal é que a gente pudesse se concentrar só na parte criativa e humana por trás da tecnologia, que é o processo de olhar para um problema real e pensar uma solução tecnológica e delegar essa execução para uma IA. E eu acho que eu digo que é isso que vem acontecendo desde os anos 40, que quando a gente, né, idealizava a solução e a gente foi cada vez mais facilitando o processo de tirar essa ideia do papel. Era o cartão perfurado, aí vieram IDEs que já resolvem boa parte pra gente, autocomplete. Então, cada vez mais o processo artesanal de criar soluções tecnológicas, ele está desaparecendo. Até porque é algo mecânico. O que importa é a nossa criatividade, o nosso olhar tecnológico. Então, eu gostaria que no futuro eu não precisasse ficar mapeando depara de dados, que é uma coisa tão chata. Eu só quero ter ideias e eu gostaria que essas ferramentas executassem a minha ideia da melhor maneira, da mais segura, sem que eu me preocupasse de fato com o core, com tudo que eu tenho que me preocupar hoje. Então, eu acho que o caminho sim é esse, mas isso não é substituir o programador, é ressignificar a nossa função, o nosso papel de criar soluções tecnológicas, que é o nosso papel de programador, ele continua ali, ele só é menos árduo e cansativo e mecânico, porque nós não nascemos para fazer coisas mecânicas e ficar ali escrevendo um for. Não, eu só quero solucionar problemas com tecnologia. Então, eu gosto desse universo, da ideia do universo distópico, não tenho medo, porque gosto de solucionar problemas e eu não queria ficar presa no código, sabe? Concordo, adoraria também, sim, viver nesse mundo. Mas eu realmente acho que a régua vai subir um pouco mais ainda. As pessoas vão exigir que você sabe mais. Talvez o que a gente conhece como júnior hoje não vai ser o júnior de amanhã. O que seja o sênior hoje não vai ser o sênior de amanhã. No mercado local, lá dos Estados Unidos, eu já consigo perceber isso. Já consigo perceber uma juniorização das vagas. De você contratar um júnior, uma pessoa que já tem vários anos de experiência, que poderia estar numa vaga de tech lead, de staff, por exemplo, ainda entrando em vagas mais júniors. Não é algo para a gente ficar desesperado, para a gente ficar com medo, né? Mas é realmente a questão de você focar mais, saber aquilo que você realmente faz, né? Aprender a base, aprender os conceitos e ficar bom naquilo que você faz. Eu achei legal que acho que a Gi foi mais no futuro longínquo, né? Algo bem quase distópico. Loiane já viu a visão mais, olha, do que está acontecendo agora pra gente chegar lá nesse futuro, né? Acho que é por aí que nós estamos. Depende de qual futuro nós olharmos aqui, né, Gabriel? Então, nesse primeiro momento, acho que realmente eu acredito que a régua está subindo, vai ser preciso ter mais conhecimento, não tem jeito. E fica o que a gente está cansado de falar, todo mundo aqui nas nossas redes. Guanabara estava aqui antes com a gente também, fala muito isso. Estudar é o que é o necessário, é realmente a gente conhecer bem a base, porque é isso que vai levar a gente no futuro lá longe da gente. Bom, vou começar a me despedir. Meninas, um prazer imenso ter vocês duas aqui, muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enquanto fomos falando, fomos mostrando para vocês aí um pouquinho do Universo TOTOS, o que nós falamos nas nossas palestras, elas também, Guanabara, Elemar, muita gente boa aqui conversando com a gente. A gente via
gravar os making-offs. Vocês não fazem ideia do quanto a gente papeia e do quanto sai de amizade, de papo gostoso por aqui. Então, muito obrigado a TOTUS, que fornece pra gente esse ambiente tão acolhedor e esse momento tão bom de conseguir a Loiane vindo lá dos Estados Unidos, Gi vindo do Sul, a gente vindo de São Paulo, o Guanabara vindo do Rio, o Elimar também do Sul, todo mundo vem cada um de um canto para se reunir aqui nesse universo, né? O link das redes delas estão aqui na descrição também, então se inscreve, acompanha o trabalho que elas fazem também, que trabalho incrível, o conteúdo. E essa coisa que a gente tem, né, na área de desenvolvimento de comunidade, de se ajudar a criar conteúdo para todo mundo conseguir aprender, né, algo novo, isso eu acho que é difícil encontrar em outras áreas, né? Então, queria agradecer também vocês por participarem também aqui desse conteúdo do Código Fonte TV. Foi uma honra ter vocês aqui. Muito bom trocar essa ideia. Se vocês puderem se despedir também, vai ser muito bom. Eu que agradeço, sou uma grande fã e quero dizer para você que está em casa escutando, não vai pela onda negativa, vem para a tecnologia, vai dando um passinho de cada vez e não desiste, porque eu ainda acredito que o futuro vai ser tecnológico. Bom, mais uma vez, muito obrigada, pessoal. É uma honra estar aqui com todos vocês. Obrigada a TOTUS também por essa grande oportunidade, né? Posso riscar aqui do meu bucket list também participar com vocês. Faço da Gi as minhas palavras, né? A gente tem que mutar os burburinhos também, focar no presente, vem, estuda, que tecnologia é uma área maravilhosa. A gente tem essa comunidade, como o Gabriel falou também, que é uma coisa muito rara de se ver. E é isso. Muitíssimo obrigada. Obrigado para você que acompanhou a gente e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.